Feche seus olhos. Espírito Santo, muito obrigado por essa reunião. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso mestre, por nos ajudar em todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, pois através de Jesus nós fomos libertos. Muito obrigado. Amém. Queridos, então, nós estamos falando sobre justificados por Cristo. Então, para a gente relembrar, nós falamos, para você entender a justiça de Cristo sobre a sua vida, você precisa entender a origem de tudo. Então, nós falamos que o homem, depois do pecado de Adão, agora o homem, depois do pecado de Adão, ele herdou uma natureza pecaminosa. Então, o homem, ele passa a ser um devedor a Deus de alguma maneira. Por quê? Porque agora o homem, ele tem uma natureza que não é a mesma natureza que a de Deus. Então, nós vimos que depois do pecado de Adão, Deus agora, ele busca um coração para fazer uma aliança com ele, para que ele possa trazer uma restauração sobre a humanidade. Então nós falamos que Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Isaac, com Jacó, até chegar em Moisés. Agora eles estão no deserto, então Deus livra aquele povo da escravidão, livra aquele povo do deserto, e agora Moisés está conduzindo o povo para Canaã, para a terra que emana leite e mel. Então Deus estabelece as leis dos 10 mandamentos. Quem lembra disso que nós falamos? Deus estabelece a lei. A lei era santa, sim ou não? Sim, porque ela veio de Deus. A lei de Moisés, ela veio para trazer várias coisas. Primeiro, um protocolo de relacionamento entre Deus e o homem. Quando Deus estabelece os 10 mandamentos, Ele está falando assim, olha, o ser humano não deve se relacionar comigo de qualquer jeito, porque eu sou santo. E aí também Deus, ele começa a trazer outras leis, uma lei de moralidade. Por quê? Porque era tudo bagunçado, o homem fazia o que queria. E agora Deus começa a trazer uma linha moral para a raça humana, porque Deus tinha consciência que o homem tinha uma natureza contrária dele. Aleluias! E também tinha uma lei civil lá. Então, essas leis de Moisés, ela trazia justiça sobre o homem. Então, se o homem conseguisse praticar a lei dos 10 mandamentos juntamente com aquelas outras leis, o homem, ele era chamado de justo, ele era justificado aos olhos do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que a lei, ela ficou enferma. A lei, ela ficou enferma. Por quê? Abre comigo aí, só para a gente relembrar. Romanos, capítulo 8. Olha o que diz aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Olha o que diz aqui. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, está falando a lei de Moisés, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a Bíblia fala aqui que a lei, ela ficou enferma. A lei era santa, mas ela se tornou enferma por conta da carne, da natureza pecaminosa do homem. Então a lei de Moisés, ela veio para 3 coisas. Primeiro, para trazer
um protocolo de relacionamento entre Deus e o homem. Segundo, ela veio para trazer um ambiente de moralidade, uma linha moral sobre a sociedade, sobre o povo de Deus. Lembra que eu falei que antigamente os homens tinham várias mulheres e tudo mais? E agora ele falou, não, ó, o homem é só de uma mulher só. Agora não tem essa. Por quê? Porque agora Deus está trazendo uma linha moral para o seu povo. Tanto é que quando a gente fala de cultura, quem já pegou o ensino de cultura, a gente vai ver que Deus não quer que o seu povo se envolva com outros povos. Por quê? Porque os outros povos tinham uma cultura pagã. E dentro da cultura pagã tinha o quê? O homem tinha um monte de mulher. Então, na cultura de Deus não é assim. Então Deus estava trazendo uma linha moral. E a terceira coisa porque Deus trouxe a lei foi para mostrar para o ser humano o quanto ele era mau. Entende? Então a lei veio para mostrar para o ser humano o quanto ele era mau. Eu citei semana passada, quantos de nós falamos assim, né? Mas eu pago minhas contas, eu ando de tudo direitinho, e a gente acha que isso daí nos justifica para ir para o céu, não é? Mas a gente leu semana passada em Efésios que nós não somos justificados pelas obras, lembra disso? Mas nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então a lei, Deus ele enviou a lei também para quê? Para mostrar para o homem o quanto ele tinha uma natureza má. Então o homem conseguia praticar algumas coisas da lei, e quando ele achava, estou ilustrando, quando ele achava que ele ia, eu sou um justo, vou chegar lá, então ele falhava. Então ele falava, puxa vida, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque Deus estava querendo sinalizar uma coisa para ele. Deus estava querendo falar assim, olha, você tem uma natureza contrária à minha. Mas a palavra de Deus diz que a lei, ela serviu de aio. Então a lei, ela veio para fazer com que o homem conhecesse um pouquinho da natureza de Deus. Mas a lei estava enferma. A lei, ao invés de se tornar boa, se tornou má. Por quê? Porque o homem, ele não conseguia viver no nível da palavra. Então, o homem, antes disso, ele estava o quê? Aos olhos de Deus? Devedor. O homem devia algo para Deus. Por isso que no Velho Testamento, o sumo sacerdote tinha que fazer uma vez por ano o sacrifício de expiação. Para quê? Porque era como se fosse, expiação era o cumprimento de pena, onde o sumo sacerdote entregava todo o pecado do povo de Israel, do povo de Deus, para falar assim, olha, nós queremos pedir desculpa, nós estamos ofertando aqui um cordeirinho para você. Tinha que ser puro, tinha todo o ritual lá. Isso daí era uma representação de Cristo também lá na frente, era um símbolo de Cristo. Mas depois a gente fala disso. E aí então fazia sacrifício uma vez por ano, para quê? Para pagar a pena dos pecados, entende? Então o homem ficava sempre devedor, sempre em dívida, porque ele não conseguia cumprir a lei santa. Mas aí então a lei, ela serviu de aio, ela serviu de ponte, ela serviu de base até chegar a Cristo. Quando Cristo vem, a Bíblia fala que Jesus é o primeiro homem nascido de mulher com uma nova natureza. Jesus, então, ele nasce com um espírito vivificado, com uma nova natureza. Uma natureza segundo Deus. Então, Jesus, ele é o primeiro homem nascido de novo. E a Bíblia diz que Jesus é o único que conseguiu cumprir a lei. E nós lemos lá em semana passada que o fim da lei é Cristo. Lembra disso? O fim da lei é Cristo. É Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, Jesus, ele cumpre a palavra. E aí muitas pessoas que ensinam o dízimo, eles falam assim, mas Jesus deu o dízimo. E aí quando eles perguntarem para você, você não precisa disputar com as pessoas, tá? Não é de Deus ficar disputando, debatendo a palavra, tá bom? Não faz isso. Tudo que vocês estão aprendendo aqui é para vocês viverem, para vocês, tá? Sabe o que vocês têm que fazer? Viver a palavra.
E aí quando você vive a palavra, sabe o que acontece? As pessoas vão falar, nossa, olha como é que está a vida do Fernando. Olha como é que está a vida da Gabi. Olha como é que está a vida do Cláudio. Você não precisa fazer nada, as pessoas vão ver Cristo na sua vida, entende? Então, a maior pregação é a nossa vida. E aí o que acontece? Jesus pagou o dízimo. Por que ele pagou o dízimo? Você saberia responder para a pessoa? Exatamente, para cumprir a lei. Então Jesus falou, olha, vocês têm que dar o dízimo disso e também daquilo lá, está tudo certo, está tudo bem. Jesus, ele cumpriu a lei. E quando Jesus cumpre a lei, aos olhos de Deus ele se torna um justo. Porque a lei não justificava o homem, a lei trazia justiça sobre o homem. Então Jesus se torna um justo. Eu amo falar disso. Então Jesus se torna o justo e ele tem direito de todos os benefícios eternos de Deus. E aí Jesus, sabe o que ele faz? O justo morre pelos injustos. Então Jesus, ele prefere pegar a justiça que está sobre ele e ele fala para o Pai, Pai, pega a minha justiça, dá para eles, e pega a injustiça deles e dá para mim. Então Jesus se fez pecado por nós, o justo pelo injusto. Meu Deus! Você tem noção disso, que no Velho Testamento o sumo sacerdote, ele tinha que fazer todo um ritual para ofertar, para prestar culto a Deus, e quando fazia o culto de cancelamento da dívida, ele tinha todo um ritual, e ele tinha que fazer todo aquele aparato. Você tem noção disso, que Jesus, ele foi o sumo sacerdote eterno, e ao mesmo tempo ele foi a oferta. Meu Deus! Meu Deus! Ele foi o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote tinha que levar um cordeirinho. Só que ele também foi a oferta. A Bíblia fala que ele foi como um cordeiro mudo para o madeiro. Meu Deus! Só de ouvir isso eu tenho vontade de ficar adorando ele por horas. Sabe por quê? Ele se fez pecado por nós. Sabe para quê? Para conceder para mim e para você a justiça dele. Quando Deus, o Pai, olha para você, sabe o que ele vê? Sabe quem? O sangue de Cristo. A Bíblia fala que nós fomos comprados não por sangue de animal, mas pelo sangue de Cristo. Então, quando o Pai olha para você, a Bíblia fala que na lei era olho por olho e dente, e tem gente que quer viver isso aí hoje, né? Não dá. Se fosse ainda na lei, vamos falar a verdade, a gente já está vivo hoje, aos olhos de Deus? A gente só falha. Mas graças a Deus, a graça de Deus nos alcançou. Quando fala de graça, fala de favor. O favor de Deus nos alcançou. E agora Deus, quando olha para nós, Ele vê o Filho. Ele vê o sangue do Filho. Então Ele sente o cheiro do Filho. Ele sente a natureza dele. Aleluias! Essa é a causa de nós não sermos fulminados. Então a Bíblia diz que nós fomos justificados por Cristo. Nós fomos justificados por Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque agora não existe nenhuma atitude minha, nenhuma atitude sua que possa atrair Deus a nosso favor, a não ser a fé. No Velho Testamento, o homem precisava fazer um monte de ritual, o homem precisava se esforçar. Ele precisava se esforçar. Ele precisava fazer um monte de coisa. Ele precisava fazer isso, aquilo outro. Ele tinha um monte de coisa para fazer. Mas agora, em Cristo Jesus, acabou. Não existe mais esforço. Por que você está falando desse assunto, Felipe? Porque a igreja não sabe viver no descanso de Deus. A igreja não sabe viver na graça.
Você sabia? Quando você nasce de novo, você vem com uma mentalidade do mundo. E a mentalidade do mundo é meritocracia. Sim ou não? É meritocracia. Nesse mundo que a gente vive, você tem que fazer o quê? Se esforçar para ganhar, não é isso? É o correto, está tudo bem. Só que você quer pegar esse estilo de vida e colocar esse estilo de vida, implantar ele no reino, e não tem jeito. No reino, você não fez nada para receber. Aleluias! No reino não tem esforço mais. No reino não tem esforço próprio. Então, quando eu converso com as pessoas, elas falam assim para mim: ai, pastor, eu estou me esforçando. Eu estou me esforçando para isso, para aquilo outro. Mas eu não sei o que acontece. Sabe qual que é o seu problema? Porque você está se esforçando. Não existe mais esforço. Esforço que eu falo é no sentido de trabalho, entende? Não existe mais esforço para eu receber algo de Deus. Porque agora eu vivo no... Existe uma diferença, se você quiser anotar, de esforço e dedicação. A Bíblia fala que nós devemos viver segundo a piedade. Nós devemos viver debaixo da piedade. O que é piedade na Bíblia? Uma vida piedosa é uma vida dedicada ao Senhor, entregue ao Senhor. É uma vida de devoção ao Senhor, entende? Dedicação não tem nada a ver com esforço. Por exemplo, quem realiza a obra de Deus no homem é o homem? O que você acha? Claro que não. Jesus falou lá: eu sou a videira, você é o ramo. O ramo não consegue dar fruto por si só. Sabe o que ele está falando? Eu já conheço você, ser humano. Depois do pecado de Adão, você por si só não consegue frutificar a minha vida sozinho. Sabe o que ele está falando? Você não consegue mudar a si mesmo, e quanto mais o seu próximo. No dia que eu entendi isso, eu nunca mais forcei o evangelho na vida de ninguém. No dia que eu entendi isso, eu nunca mais forcei o evangelho na minha vida. Eu nunca mais forcei o evangelho na minha vida. Eu nunca mais me cobrei. Olha que libertador o que Jesus fala. Jesus falou assim: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. O ramo não consegue dar fruto por si só. Arranca um ramo de uma árvore frutífera, ele consegue frutificar sozinho? Não. E Jesus falou assim: mas se o ramo estiver enxertado na videira, ele consegue dar fruto. Quem é a videira? Cristo. Quem é Cristo? A palavra. Se eu ficar enxertado, olhando para essa palavra, me alimentando dela, eu vou frutificar naturalmente em Deus. Aleluias. Vamos lá, Gálatas. Vai para Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Obrigado, Jesus. Obrigado. É importante a gente terminar esse ensino aqui. Sabe qual que é o meu trabalho aqui? Fazer com que você saia daqui não se cobrando. Não se cobrando. Eu preciso te ajudar numa coisa. Não se cobre. Sabe por quê? Porque Jesus não te cobra de nada. Entendeu? Sabe o que Deus só precisa? De um coração disposto que queira andar com Ele. Sabe o que Deus só precisa? De uma pessoa que queira se entregar para Ele. Querido, sabe quem está falando com você? O cara que mais falhou nessa terra. Eu sei o que é a graça de Deus, eu sei. Desculpa, eu sei. Eu sei o que é favor. Quem andou comigo sabe, um cara que só fez caca. Um cara que foi pródigo, que torrou dinheiro. Então eu sei o que é andar debaixo da graça. Eu estou aqui ministrando para vocês debaixo da graça. Foi uma mulher na minha casa, uma mulher de Brasília, Deus levou uma profeta lá, ela começou a profetizar, ela falou assim: eu vejo Deus carregando você no colo. Eu falei: amém, testifica, porque é verdade. O meu trabalho é tirar de você o peso.
Jesus falou, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que a religião faz com a gente? Ó, você tem, você entra no culto assim, ó, aleluia. Aí você tem que fazer isso, você tem que ir para o monte, você sai assim, ó. E no final ainda ele fala, você tem que dar oferta ainda. Você não é assim. O Evangelho de Cristo não é assim. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Volta para Gálatas. Vamos ver o que diz lá. Gálatas capítulo 3, versículo 10 em diante. Até o 14. Achou? Ok. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Considera comigo esse versículo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por que estão debaixo de maldição? Porque o homem conseguia praticar a lei? Não, a lei era boa, mas ela nos condenava. Por quê? Porque nós tínhamos uma natureza contrária à natureza de Deus. Quem que está claro isso aí que eu acabei de falar? Está claro para você? Está clarinho? Então o que acontece? A lei, ela nos tornava maldito aos olhos de Deus. Por isso que quando você quer voltar a práticas da lei, você está se chamando de maldito. Você tem noção disso? É que a igreja não considera essas coisas. O meu trabalho é fazer você parar e pensar. Esse é o meu trabalho. Vamos continuar. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Você sabe por que Jesus foi pendurado no madeiro? Porque naquele tempo, quem era pendurado na cruz era considerado uma pessoa condenada, maldita. Você tem noção disso? Até a cruz foi profético. Porque quando ele foi para a cruz, ele está falando assim, ó, eu estou me fazendo maldito por você. Meu Deus. Meu Deus. E aí ele fala aqui, ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. 24. Pega o 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé, que do futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, lembra que eu falei disso? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Repete comigo, eu sou justificado pela fé. De novo, eu sou justificado pela fé. Eu não sou justificado por obras. Eu não sou justificado por obras. Eu não sou justificado pelo esforço. Eu não sou justificado pelo esforço. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, à lei. Uma vez que veio a fé, eu não preciso mais viver debaixo da lei. Então acabou a vida de esforço. Porque a gente vem do mundo
Quando eu falo do mundo, é dessa mentalidade desse mundo, desse sistema desse mundo. A gente vem vivendo a vida inteira debaixo de uma cultura mundana, uma cultura pagã. E aí a gente aceita Jesus, a gente quer implantar essa cultura em Deus. Então a gente quer se esforçar, a gente quer trazer a meritocracia. Eu não sou contra a meritocracia. Nesse mundo eu sou a favor, mas no mundo de Deus eu sou contra. Você quer um exemplo disso? Eu vou te contar uma parábola de meritocracias. Você acha que Deus gosta de meritocracia? Vamos ver se você sabe. Às vezes o pessoal, que nem hoje, eu fiz aniversário. Oh, Felipe, que Deus te abençoe. Você merece. Eu sei que você fala com muito carinho para a minha vida. Mas é tudo graça, querido. É tudo graça. Eu vou te provar, mas eu não vou ler não. Jesus um dia contando uma parábola, ele falou assim, ó. Tá vendo porque que é bom ficar no Espírito? Não está no script, né? Aí nós vamos fluindo. Nós vamos andando com Ele. Ele vai me pegando na mão e vai falando, leva aqui. Aleluia. Jesus, um dia com os discípulos, ele fala uma parábola. Olha, existia um homem que era proprietário de terra, ele tinha uma fazenda, e esse homem, ele começa a contratar algumas pessoas para trabalhar. Então ele pega na primeira hora do dia, ele vai lá e contrata uma pessoa e fala, olha, eu vou acordar com você um valor aqui, você vai fazer um serviço para mim aqui na vinha. Se eu não me engano, era na vinha. E eu vou fazer esse serviço aqui, você vai fazer esse serviço para mim, tá bom? Até no final do dia eu vou te dar um valor. E aí depois, uma outra pessoa em outro horário daquele dia, ele contrata. E depois uma outra, depois no final do dia, ele contrata mais pessoas, depois faltando 2 horas para acabar o serviço, ele contrata, depois faltando 1 hora. Eu estou ilustrando, tá? Ele contrata outra pessoa. E aí depois que acaba o serviço, aquele que está na primeira hora, que começou cedinho, o que ele está achando? Que ele vai ganhar mais ou menos? Mais. Ele fala, eu estou ralando aqui desde cedo. Aleluias, aleluias. Ele fala, eu estou ralando aqui, ué. E aí o Senhor senta para acertar com eles, e aí ele começa a chamar o último. Ele fala, vem aqui o último. Aí ele vai lá e dá. Vem aqui o penúltimo, e vai pagando. Aí ele vai chegando, quando ele chega no primeiro, ele fala assim, ó, tá aqui o seu valor. Ele fala, ué, mas o senhor pagou a mesma coisa para mim, aquilo que o senhor pagou para eles? Isso não é justo. Aí aquele fazendeiro, aquele dono de terra, ele fala assim, olha, o que eu acordei com você, eu não cumpri? A terra é minha. Eu pago quanto eu quero para as pessoas. O que eu acordei com você, eu cumpri. Sabe o que eu aprendo no reino? Primeiro, que não existe meritocracia no reino. Aleluia. E a segunda coisa que eu aprendo é que quem está chegando hoje, ele é merecedor de toda a honra do que aquele que chegou lá atrás. Quando vem os pregadores novinhos que eu vejo que nasceu para pregar o evangelho, é uma tendência nossa dos mais velhos falar assim, ei, Juvena, chegou agora. Eu falo, você é Juveninha. Mas graças a Deus que eu tenho esse fundamento. Porque quando ele começa a ser chamado para atuar, sabe o que eu faço para ele? Seja bem-vindo. Você é um dos nossos. E você é digno da mesma honra que eu tenho, você também é digno. Porque o mesmo salário que o Pai te dá é o mesmo que Ele me dá. A mesma proporção de honra que é para mim é para você. Aleluia. Isso é lindo, não é? Então, o que eu quero comunicar com você? Que Deus não trabalha de acordo com esse mundo. Então a gente vem de um evangelho que é por esforço. Eu queria tanto que você entendesse isso. A gente vem de um evangelho que eu tenho que me esforçar. E você não tem que se esforçar para nada. Você tem que se entregar. É diferente. E se você quiser se entregar. Olha só. Veio uma menina aqui. A irmã do Guilherme. Domingo. Eu vi essa menina num vídeo. Ela estava cantando. Eu amei a voz dela. Eu falei, cara, essa menina tem uma voz diferente. Quando eu olhei, eu falei, Gui, quem que é essa moça aí do seu lado? Ele falou, é minha irmã. Eu falei, rapaz do céu, eu preciso dessa moça.
Sabe o que eu fiz? Gente, você é filho de Deus, sim ou não? Eu sou filho de Deus, igualzinho você. Deixa eu te contar um segredo só para nós e para a internet toda ouvir. Só um segredinho. Você sabia que a mesma oração que Jesus fez, você pode fazer? Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele falou assim: graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. Quando você for orar, lembra que você é filho. Quando você for orar por alguém, lembra que você é filho de Deus. E sabe o que você faz? Graças te dou, meu Pai, porque sempre me ouves. E sabe o que eu fiz? Eu falei: Pai, traz essa moça para mim. Traz ela para nós. Eu chamei ela na fé. Falei: traz ela para nós. E desde já eu te agradeço por ela. Sabe o que aconteceu domingo? Agora pergunta se eu fui atrás dela. Eu fui? Não. Pergunta se eu fiquei mandando usar. Pergunta se eu fiquei enchendo o saco do Guilherme. Não. Eu conheço a graça do meu Pai. O Evangelho não tem força. Não existe força. Não existe esforço. Eu sei que você não acredita, mas não existe. E aí sabe o que acontece? Domingo essa moça vem. E eu olho para ela. E eu dou um abraço nela. E o Guilherme, falei: Guilherme, sua irmã está aí, rapaz. Você vê? Você chamou ela e falou: rapaz, pastor, deixa eu te falar. Eu não chamei ela, não. Você acredita que ela veio por si só? Você acredita que ela falou: mãe, eu quero ir, mas eu quero ir lá na igreja do Guilherme? Que Deus é esse aí? E você sabia o que ele faz para Felipe, ele faz para você? Você acha mesmo que Felipe é especial e você não? Nós somos filhos de Deus, querido. A diferença entre nós só é uma: que existem irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Mas a honra é a mesma. A diferença minha para você talvez seja que eu tenho um pouquinho mais de experiência de vida no Espírito. Mas eu sou igualzinho a você. Eu nunca vou me colocar acima em nada. Guarda isso dentro do seu coração. Aleluias. Vai para Gálatas capítulo 2. Aleluias. Quantos estão entendendo? Quantos estão gostando de entender isso? Sabe por que eu falo isso? Porque eu quero arrancar peso de você. Às vezes você não consegue praticar algumas coisas, às vezes você não consegue viver as coisas, você fica se condenando. Você não tem que se condenar. Queridos, eu tinha problemas internos dentro de mim que só Deus sabia. Mas eu louvo a Deus por uma fita cassete que eu ouvia do meu pai na fé, irmão David Robertson, que eu ouvia, ele falava assim: ainda que você tenha falhas, ainda que você tenha problemas, ainda que você tenha pecados ocultos, continue orando em línguas, continue orando em línguas, continue orando em línguas, continue meditando na palavra, porque se você continuar fazendo isso, você vai estar pavimentando uma grande estrada lá no futuro da sua vida. E sabe o que eu fiz? Eu acreditei nisso numa simples fé, eu não questionei. Eu lembro que eu deitava lá no meu quarto, meu pai me chamava de maluco. Eu deitava e eu ficava assim, ó. Ai. Ô irmão, tem que orar em joelho. Funcionou. E aí depois eu cansava de ficar deitado e eu ficava e essa linguagem fez coisas incríveis para mim lá na frente. E hoje eu estou vendo a estrada que foi me pavimentada. É uma estrada de muitos amigos, ó meus amigos. Aleluia. Jesus falou: eu não chamarei vocês mais de servos, porém de amigos. Ai meu Deus, como é bom falar de ti, meu rei. Eu amo o Senhor. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Meu Deus. Que vontade de chorar. Chorenda aquela tela manda caraço calamanda tequiaço. Vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Olha o que diz aqui. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, associa uma coisa para mim no seu coração. Quando a gente falar da lei aqui, daqui para frente, eu não quero que você só lembre da lei de Moisés, tá? Mas eu quero que você lembre dela. Mas eu quero que você lembre de lei de Moisés e você lembre de lei de esforço, de se esforçar, de fazer obra, ok?
Porque a religião, ela quer ensinar você a viver fazendo obra, não é isso? As pessoas nascem de novo, sabe o que elas falam? Eu preciso fazer a obra, eu preciso fazer a obra, meu Deus, eu preciso fazer a obra. Eu falo, Jesus, rapaz, para com esse negócio, vai para o quarto, vai ser apaixonado por Jesus, vai se apaixonar por Ele, entra dentro dele, Ele entra dentro do seu, é outra vida, é uma delícia, desfruta da paz. Não é assim, querido, fazer a obra, não. Lembra que nós lemos semana passada? A obra de Deus é esta, que Jesus falou, que creais no Filho. Sabe qual que é o objetivo de Deus quando você nasce de novo? Fazer você confiar nas palavras dele até o final. Só isso. É só isso. Depois que você começa a confiar nele até o final, você vai começar a ter as experiências. Você vai se tornando uma testemunha. E aí você vai falar dele com peso, com propriedade, com vida. Não é verdade isso ou não? Estou mentindo? Muitos daqui de vocês têm falado de Jesus e as pessoas estão ficando impactadas sem você conhecer a palavra. Sim ou não? Eu sei que tem gente aqui. Eu sei que tem gente que fala assim, cara, eu comecei a andar com Jesus, cara, você precisa de Jesus. O cara nem fala muito e a pessoa fala, onde é que tem isso aí? Eu quero. Eu conversei com uma pessoa hoje em casa, falou, cara, eu não sei falar muito. Eu falei, meu, só fala do sorvete que você tomou. Quem que é o sorvete? Cristo. Você não precisa falar muito, você fala, cara, eu aprendi a andar com Deus, cara, eu estou tendo uma ótica diferente a respeito de Jesus. Cara, eu quero viver isso, você não quer viver junto? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, sabe que eu cheguei? Eu não contei para vocês esse tempo. Eu falei com um amigo meu, falei, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu estava no meu quarto, 2 horas da manhã, fiquei lendo a palavra, falei com Jesus. Jesus veio, cara, o Espírito Santo veio, eu fui cheio do Espírito Santo. Cara, fala com Jesus que você vai orar em língua também. Aí sabe o que ele fez? Ele ficou impactado com aquilo. E aí ele falou, rapaz, eu falei a mesma coisa com Jesus, mas ele não me batizou não. Eu falei, fica em paz, rapaz, continua lá que você vai ver. Aí um dia ele estava lendo a palavra, de repente veio Deus, e ele começou a orar em línguas, sem ninguém pôr a mão nele. Aleluias, aleluias. Então olha o que ele fala aqui. Não anulo a graça, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em... Era a esse ponto que eu queria chegar. Olha o que ele fala. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, se aquilo que me justifica é através da lei, é através de um esforço próprio, segue-se que morreu Cristo em vão. Sabe o que ele está ensinando? Toda vez que você tenta se esforçar para agradar a Deus, você está anulando a cruz de Cristo. Toda vez que você tenta se relacionar com Deus por meio do seu esforço, você está anulando a cruz de Cristo, sabia? Toda vez que você tenta praticar o Velho Testamento, a lei de Moisés, você está anulando a cruz de Cristo. Quer que eu pegue mais pesado? Toda vez que você dá o dízimo, ah pastor, eu separei o meu dízimo, você está anulando a cruz de Cristo. Toda vez que você guarda o sábado, você está anulando a cruz de Cristo. Você sabe o que significa o sábado? Descanso. Presta atenção, rapidinho para você entender o sábado. Deus criou todas as coisas no 7º dia, descansou das suas obras. Das suas obras, não foi? Presta atenção em obras. Ele descansou das suas obras. Deus envia Jesus para realizar uma obra. E a Bíblia fala que Jesus morre na cruz, cumpre o propósito da cruz, e depois de 3 dias, o que ele faz? E a Bíblia fala que Jesus é o nosso descanso. A Bíblia fala que Ele é o nosso sábado. Por que Jesus é o seu sábado? Você sabe? Porque quem está nele não vive mais debaixo de obras. Porque quem está nele não vive mais se esforçando. Porque quem se esforça quer salário. Você está entendendo? Quem trabalha precisa se esforçar. E quem se esforça quer salário.
Quando você se relaciona com Deus fazendo coisas para tentar receber algo de Deus, é que você não entendeu o grande favor de Deus. Felipe, vai rapidinho comigo, lá em Isaías 55:1. Vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai. Com dinheiro ou sem dinheiro? Para eu ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. E para eu trabalhar, eu preciso do meu não, Felipe, agora está clareando. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinho significa provisão, leite significa provisão, vinho significa vida. Sabe o que ele está falando aqui? A partir de agora, a sua vida não é mais no seu esforço, mas é nos meus cuidados, é no meu favor sobre você. Vem, aceita, agora você recebe aquilo que eu fiz para você, por aquilo que você crê, não tem esforço próprio, você só precisa crer. O resumo da ópera do cristão é o crer. Não é se esforçar, no sentido de trabalhar. Tem gente que pega as verdades de Deus e tenta se relacionar com Deus por esforço. Não, cara, eu preciso orar em línguas 8 horas, porque se eu não orar 8 horas, Deus não me abençoa. Engano. Felipe, você está falando que eu não tenho que orar 8 horas? Claro que não. É produtivo quando eu passo o tempo 8 horas? Claro que é. Mas quantas vezes quando eu era menino, eu falava, Deus, eu vou ficar 8 horas contigo. Aí eu ficava 7:45. E aí depois eu falava, acho que eu vou sair. Sabe como é que eu ficava? Condenado. Meu Deus, por que me desamparaste? Sabe o que é isso? Isso é menino. Isso é uma pessoa legalista. O que é uma pessoa legalista? Lembra da lei de Moisés? É uma pessoa que quer viver debaixo de regras. Uma pessoa que vive debaixo de regras, ela é legalista. É uma pessoa que não aceita erro. O legalista é um menino, entende? Se você é legalista, e eu vou te falar, quando você nasce de novo, eu vou te falar, 90% da igreja brasileira é tudo legalista. Se você tem, quando você aceita Jesus nas igrejas, o que eles falam? Você tem que parar com isso, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar de... Não é isso que eles falam? Agora é assim, a transformação é de fora para dentro, né? Aleluia! É o que a Bíblia diz? Mas quando Deus manda Moisés criar o tabernáculo, que era a morada de Deus, que hoje é você, sabe como é que ele fala? Moisés, você vai construir o tabernáculo de dentro para fora. Sabe o que Deus está ensinando? A transformação da vida do homem é de dentro para fora. E sabe o que eu aprendo com isso? Por isso que muitas pessoas não estão até hoje com Jesus. Por isso que as pessoas aceitam Jesus e depois elas voltam para trás. Porque na verdade as pessoas tentaram forçar uma transformação na vida delas de fora para dentro. Mas a transformação do homem não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Aleluia! Então você precisa entender que Jesus é o seu sábado. Repete comigo: Jesus é o meu descanso. Jesus é o meu sábado. Guarda isso. Isaías 58, depois a gente vai falar de jejum 1 hora, e está 15 a 58. Mas olha o que ele fala aqui, Isaías 58. Olha o que ele fala. Se desviares, no versículo 13, se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu dia santo, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar, eu amo esse trecho, sobre os altos da terra, meu Deus, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Presta atenção nisso. Olha Deus falando, se desviares o pé de profanar o sábado.
Para nós hoje que vivemos na graça, sabe o que Deus estava falando aqui? Fala assim, ó, porque aqui eles estavam tentando jejuar de uma maneira errada. Sabe o que eles estavam fazendo? Deus, estou jejuando, o Senhor tem que fazer as coisas para mim. Quantos de nós fazemos isso? Ah, Deus, eu estou na campanha, viu, o 7º dia, eu vim direitinho, agora é a sua parte. Quantos falam isso? Sabe o que é isso? Você é um legalista. Sabe o que é isso? Você se relaciona com Deus por esforço. Sabe o que é isso? Você nunca vai acessar a graça assim. E ele fala assim, ó, você não pode profanar o sábado. Sabe o que é profanar o sábado? É você rejeitar o descanso de Deus, aleluias. Jesus já fez tudo para você, você não tem que fazer nada, você só tem que aceitar. Vinde, comprai, comei, com dinheiro ou sem dinheiro? Sem dinheiro, vamos mudar agora a palavra? Sem esforço. Aceita. Lembra daquela palavra do mundo? Aceita que dói menos. Aceita. O evangelho é você aceitar. Querido, aceita a sua condição atual. Sabe qual que é a minha condição atual? De filho. Eu não estou nem aí para minhas falhas. Senhor, muito obrigado pela tua graça. É assim que eu vivo. Agora vai para Hebreus para a gente finalizar. Não seja legalista, querido. Quando você não entende a graça, você se torna um legalista. E o legalista, ele vive por esforço. Ele trabalha com Deus por meritocracia. Não é assim. Lembra que esforço não é dedicação, entende? Você se dedicar ao Senhor é se entregar para Ele voluntariamente. Amém? Hebreus 4, 10. Olha o que ele diz. 10 e 11. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos. Ô louco, Felipe, mas está falando para me esforçar. Ele está falando assim, ó, você precisa resistir um comportamento de obra para você aceitar um comportamento de fé. Está entendendo? Esforcemo-nos, irmãos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Então, volta no 10. Porque aquele que entrou no descanso, quem é o nosso descanso? Jesus. Jesus é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Também Ele mesmo descansou das suas obras. A pergunta que não se quer calar: como é que tem sido sua vida em Deus? Você está se esforçando para quê? Querido, eu apenas continuei. Eu tinha um monte de falhas. Sabe o que eu fiz? Eu prosseguia. Se você andar com um legalista, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ficar te apontando. Mas você fez isso, fez aquilo. Não dá nem bola para ele. Sabe o que eu fiz? Eu continuava. E aí eu pecava, eu falava, Senhor, me perdoa. Deus não quer que você fique pecando, tá? O que eu estou ensinando para você não é para você fazer do pecado vitamina não, tá, gente? Preciso dar um pecadinho aí que o pastor falou que não, é isso aí não. Deus quer santidade. Mas eu estou querendo te dizer que a obra não é sua, a obra é dele em você. Entende? Aleluias. Então, querido, eu só continuava. E Deus foi fazendo do jeito dele em mim. Aleluias. Queridos, dentro do Evangelho eu nunca me esforcei para nada. Faz 8 anos que eu larguei tudo para pregar o Evangelho. Deus foi conectando as pessoas na minha vida sem eu fazer esforço algum. Eu falava, Deus me dá um carro, Deus trazia um carro. Deus me dá uma casa, Deus trazia a casa. Deus me dá salário, Deus trouxe salário. Deus me traz um homem de Deus que faça só e trago. Deus me traz um homem apaixonado, Deus traz. Tudo ele faz. Porque a obra é de quem? É dele. Não é minha. Aleluia. Então eu preciso tirar você do esforço. Porque o esforço, se você viver debaixo do esforço, você vai viver debaixo de culpa.
Você vai viver debaixo de condenação. E a Bíblia fala em Romanos 8 que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluias. Porque a lei do Espírito te livrou da lei do pecado e da morte. Você é livre, querido. Você só precisa se entregar à pessoa do Espírito Santo. E o resto Ele faz tudo por você. Entende? Você não precisa ficar debaixo de condenação. O que eu estou querendo dizer? Não importa as suas falhas. Ai, Felipe, eu não jejuei essa semana, meu Deus. Poxa vida, não faz isso para mim, eu vou ficar tão triste. Você sabe por que eu jejuo? Porque eu tenho uma boa consciência do que o jejum faz em mim. Você sabe por que eu medito na palavra? Porque eu tenho consciência do que essa palavra faz em mim. Mas, querido, isso não tem nada a ver comigo e os outros. Isso aqui não é um Big Brother do Evangelho. Eu não tenho que tomar conta da vida de ninguém, nem você da vida dos outros. Aqui, viu? É para você essa palavra. Não. Querido, o relacionamento é vertical. É entre você e Deus. Então, não importa as suas falhas. Você não tem que se condenar que se você hoje não meditou na palavra, você não tem que se condenar que se hoje você não orou, você não tem que se condenar para nada. Eu já falei semana passada, você não tem que fazer nada. E eu sei que você não acredita. Deus não exige nada de você. Agora eu vou dar um nó na sua cabeça. E você vai falar, pastor do céu, por que o senhor falou isso? Eu estava indo tão bem. A Bíblia fala que está nele tanto o querer quanto o realizar. Sabe o que ele está falando? Até o querer que você me quer é meu em você. Aleluia. Sabe por que a gente tem uma mania de chegar diante de Deus e falar, eu mereço Deus. Eu estou orando. E quando você sai da oração de 8 horas de oração, hein? Aleluias, glória a Deus. Felipe, eu preciso orar para expulsar demônio? Não! Se você tem uma vida com Deus, você não precisa. Porque o diabo, quando avistar você, ele vai saber quem você é. Mas eu estou falando de uma vida regular, tá? Já sei que passou dentro de você, mas Jesus falou que tem que jejum e oração. Eu sei as coisas que passam aí na sua cabeça. O que eu estou tentando dizer é que para você operar em Deus. Às vezes eu operava em Deus assim, as pessoas falavam para mim, Felipe, mas o que você está fazendo? Você está orando mais? Você ficou em jejum? Eu falo, não fiz nada, sou eu mesmo, rapaz. Você acredita? Rapaz, é isso aqui mesmo. E rapaz, eu acabei de brigar com a minha esposa, meia hora. Você acredita nisso? E o diabo saiu? Sabe por quê? Porque eu sou filho. Eu não estou falando aqui para abrir uma porta para você pecar, para você errar. Mas eu estou falando assim, existe um favor de Deus para nós. Antes de chegar, eu estava falando com a minha esposa. Eu falei, a pessoa que não teve paternidade, a pessoa que não teve, a mulher que não teve um cabeça no lar, ela vai ter dificuldade de aceitar a graça de Deus, o favor de Deus, os cuidados de Deus. Uma pessoa que não tem paternidade e dentro do casamento uma esposa que não tem um cabeça, ela vai sentir o quê? Ela vai sentir dificuldade de aceitar os cuidados de Deus, porque ela não tem uma referência. Agora, pessoas que têm isso, têm acesso a isso, eles aceitam mais. Graças a Deus, Deus me deu um papai e uma mamãe muito boa, que me criaram muito bem. E, cara, eu aceito tudo que o meu pai quer me dar. Se ele quiser me dar o cartão de crédito dele, eu torro tudo no reino. Aleluia! Porque o cartão dele é black. Só que eu não estou falando isso para falar de você ser um insensato, entende? Até porque Deus só dá riqueza na mão de quem tem cabeça de rei. Deus só dá riqueza para quem sabe governar. Aleluia! Mas eu estou querendo dizer que tudo que Deus me der, eu vou gastar tudo em prol das almas. E eu não tenho condenação de nada, querido, porque o sangue do Cordeiro está sobre mim. O sangue do Cordeiro está sobre nós. Então não é a sua obra que vai fazer Deus olhar para você, mas é a sua atitude de fé.
Entende? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu ouço esse versículo, eu imagino Deus do alto, do seu alto monte, olhando, e eu vejo os homens vivendo de qualquer jeito, mas quando Deus avista um homem vivendo fé, então ele vira: eu achei um coração na terra. É a fé em Cristo Jesus que nos justifica. Não é o nosso esforço, não é a nossa obra. Amém, queridos? E quando eu falo isso, não estou dizendo para você não trabalhar no reino, algo do tipo. Você entendeu, né? Tudo que a gente tem que aprender é com tempero. Mas a primeira coisa que eu quero que você saia daqui é não apontando o dedo mais para ninguém. Porque você não tem o direito de dizer como a pessoa deve viver. Você tem direito de viver ao lado dela. Aleluias! Dos novinhos eu falo direto, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo a Aninha e o Venilto falando das experiências que eles têm com Jesus e as pessoas que estão chegando perto deles e começam a ver a vida deles. Quando eu vi o Léo falando das experiências dele, quando eu vi, fala seu nome, você mesmo, o homem da caminhonete, eu esqueci o nome, o Nilton, o homem da caminhonete. O Nilton me manda mensagem todo dia. Aleluias, bom dia, homem de Deus. Choramanda racalaça. Eu vejo Fernando, um ganhador de alma. Sei lá o que esse cara carrega. Só sei que ele afetou meio mundo, tá tudo vindo aqui. E a minha oração é que ele ore cada vez mais. Queridos, o evangelho funciona. Hoje o Cláudio foi em casa lá, me levou um presente. E ele falou: Felipe, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus como eu tenho ouvido. Cara, isso para mim é a coisa mais linda. Então você não precisa se esforçar. Você não precisa se esforçar para ler Bíblia. Por isso que eu sou contra essa linguagem. Eu vou estudar, eu vou fazer isso. Porque quando a gente fala de estudar, sabe o que eu começo a entender? Que eu tenho que me esforçar no meu intelecto para entender Deus. Não é verdade? E sabe como é que eu entendo Deus? Por meio de revelação. Sabe como é que é isso? Às vezes eu estou deitado no meu sofá. Ah, Felipe, você está deitado orando? Não, eu estou lá deitado, pensando lá na morte da bezerra. E aí do nada o Espírito Santo fala assim, eu falo, uau. Às vezes eu falo assim, ó, você sabe como é que eu ministro a palavra? Eu ministro assim, eu vou te ensinar. Tem gente que, como eu vou preparar o sermão, aleluias. Você sabe como é que eu preparo? Eu falo, Senhor, coloca uma palavra no meu coração para aquilo que o teu povo precisa. E aí eu descanso, falo, desde já eu te agradeço. E aí eu vou vivendo. E aí sabe o que acontece? Nos 45 minutos do segundo tempo, Deus vai lá, e ele faz assim, ó. Isso, ele dá uma palavra. Está tudo pronto. E ele só fala assim, ó, anota os versículos. Eu anoto. E as coisas fluem. O que eu estou tentando? Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou tentando te tirar de um lugar chamado esforço. Vocês entenderam isso? Querido, é muito importante você entender isso. Porque se você viver na lei do esforço, você não vai acessar a graça. Ah, eu estou me esforçando para que ele seja salvo. Eu estou me esforçando para que ela seja salvo. Não vai ser salvo assim. Eu estou me dedicando para Deus fazer. Não vai fazer assim. Deus trabalha mediante a fé. Deus trabalha mediante um procedimento de fé. Senhor, muito obrigado pelos teus cuidados na minha vida. Muito obrigado porque o Senhor já fez isso, aquilo outro. Aleluia. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? É um prazer para mim servir vocês. Eu vou dar minha vida. Anote isso aí. Eu vou dar a minha vida por cada um de vocês. Para mim, uma pessoa é como 1000 e 1000 pessoas como uma. Eu vou dar 300% por você, se você quiser. No dia que você não quiser Deus, você não vai ter mais a minha presença. Eu sei como é que eu funciono.
Tem pessoas que chegam perto de mim e aí eles começam a achar que já sabe tudo. E eu sou um cara que eu resisto, porque a natureza que está em mim é a mesma do meu pai. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus resiste quem é soberbo, quem acha que sabe tudo. Mas Deus dá graça, favor para quem é humilde. Sabe quem que é uma pessoa humilde? Uma pessoa ensinável. Quando eu vejo corações assim, sabe qual que é o meu sonho? Ver isso aqui lotado de terça-feira. Mas não lotado do ministério Alguém que Ama Você, lotado de outras comunidades. Sabe por quê? Eu não quero que as pessoas fiquem aqui, eu quero que elas vão nas suas comunidades e incendeiam elas. Porque eu não vivo num evangelho egoísta, eu vivo um evangelho que é nós, mano. Feche seus olhos. Irmãos amados, meus queridos, eu queria homenagear uma pessoa aqui especial, presente. Muitos aqui não sabem, mas hoje é o dia desse grande homem de Deus. Por favor, venha para cá. Sou eu? O homenageado. Não é você, irmão. Brincadeira, você, vem cá. Esse homem de Deus aqui, pastor Felipe Fer, um pai na fé. Muito tempo atrás, não quero falar de mim, mas falar dele. Muito tempo atrás ele pescou eu, conheci como vocês estão se apaixonando pela vida desse grande homem de Deus. Esse olhar que vocês têm de, cara, é isso que eu procurei minha vida inteira, Cristo, na vida dessa pessoa, foi também esse olhar que eu tive lá atrás, ainda tem também. Amém. Vou continuar tendo em nome de Jesus. E queria homenagear ele porque hoje é o aniversário dele. Hoje é o dia que ele faz 25 anos de idade, né? Sim. Sim, 25 anos de idade. E queria que todos pudessem levantar e orar por ele, estender suas mãos. E vamos agradecer pela fé dele, porque muito tempo lá atrás ele largou todos os projetos dele, os planos dele, pessoais que ele tinha. Deus chamou ele, convocou ele para a missão, para a guerra. E uma vez soldado de Cristo, para ser soldado de Cristo, e ele largou de tudo, cara, para mergulhar em Deus, se aprofundar e trazer coisas eternas para nós gratuitamente. Então, nada mais do que justo nós agradecermos isso, ainda mais nesse dia especial que se chama hoje, é o aniversário dele, da gente fazer uma oração para ele abençoar a vida dele. Então, convido todos os irmãos a estender suas mãos aqui para frente, para o nosso amado meu irmão Felipe Fer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu apresento a vida do nosso Pai, Senhor, nosso Pai na fé, o Felipe Fer, Senhor. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa abençoar não só ele, mas a vida da família dele, da parentela dele, trazendo a salvação para todos eles. Pai, peço ao Senhor que o Senhor possa ungir-lo, Senhor, revesti-lo com sabedoria, com tua graça, Senhor, a graça especial do céu, Senhor, trazendo paz para ele, Senhor. Revesti-lo em todas as áreas da vida dele, Senhor, com uma capacitação, Senhor, para ele aguentar todos os ataques do diabo, Senhor, para que ele tenha resiliência para aguentar a jornada que ele tem, a longa jornada que ele tem pela frente, Senhor, de levar o teu evangelho, para desfazer os enganos de Satanás, Senhor, os enganos da religião, Senhor, para que as pessoas possam ter um bom entendimento, uma boa luz, Senhor, do evangelho no seu entendimento. Pois ele vem, Senhor, para trazer, Senhor, usado por Cristo, para libertar, Senhor, as pessoas do engano, para libertá-las, Senhor, do engano da religião, como um dia ele me libertou e ele está libertando essas pessoas aqui presentes, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor possa trazer tudo aquilo que ele precisar, Senhor, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo, que ele possa ter prosperidade, Senhor, em todas as áreas da vida dele, Senhor. Unge, reveste e protege toda a família dele, acampa ao redor, Senhor, da casa dele, da família dele, dos anjos, com os anjos ao redor da parentela dele, Senhor, que cada membro, Senhor, da família dele, não só da família, mas da parentela, e não só também da parentela, mas de todas as almas que o Senhor trouxe nas mãos dele, que ele não possa perder nenhuma dessas almas, Senhor, que eles não percam nenhuma dessas almas, que nenhuma dessas almas venham para o inferno, mas para que todos possam alcançar, Senhor, a graça de Cristo. Traz para ele sabedoria, Senhor. Traz para ele discernimento para acessar os corações dessas pessoas de maneira exclusiva, como o Senhor acessa de maneira exclusiva. Que essas pessoas possam não olhar para o Felipe, mas possam olhar, Senhor, para Cristo dentro dele, Senhor.
que ele possa cada dia mais, a carne dele cada dia mais diminuir, Cristo crescer dentro dele, Senhor, com grandeza, Senhor. Reveste com o teu poder, Senhor, com os teus dons, Senhor. Capacita ele, Senhor, com todos os dons que o Senhor tem na vida dele, Senhor. Seja o dom de pastor, Senhor, seja o dom de mestre, seja o dom de apóstolo, cada vez mais vai tornando esse homem capaz, Senhor. Levanta ele no teu tempo, Senhor, mas para que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, que várias pessoas possam acessar, Senhor, que esse ministério, não somente o nome dele, mas esse ministério, Senhor, possa crescer, Senhor, por todos os quatro cantos da terra, Senhor. Eu te agradeço por esse dia maravilhoso, Senhor, que ele possa ter paz, Senhor, tranquilidade, Senhor, tudo aquilo que ele precisar, Senhor, que esse dia seja um dia especial, essa semana seja uma semana especial e abençoada para ele, em nome de Jesus, amém, Senhor. Uma salva de palmas para ele, Senhor. Aleluia.